Efésios 6, verso de número 18, diz assim: orem também, 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos louvor, Senhor, por esta noite. Te pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez, fale aos nossos corações, revele a tua preciosa palavra, que ela se torne vida, e que a vida dela nos avive, nos vivifique pelo teu Espírito. É o que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Então nós estamos falando de armas espirituais. Como seres humanos, diz a palavra, nós não lutamos como humanos, mas, ao contrário da maioria das pessoas que militam na terra apenas aquilo que podem tocar, ver, compreender pelos olhos naturais, nós lutamos com armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a gente não pode se enganar que nós estamos atravessando um período de uma batalha espiritual. Nós estamos vendo uma guerra, uma opressão, uma pandemia, e homens que não têm o Espírito de Deus em lugares estratégicos de comunicação, propagando o caos, o pânico, o desespero. E a guerra, ela é ideológica, filosófica, religiosa, política, econômica, aos olhos naturais, mas o que promove toda esta guerra são assuntos e demandas espirituais. E como igreja nós teremos, se buscarmos o Senhor, tanto discernimento para compreender, perceber, como também receberemos as armas necessárias para que vençamos esta guerra espiritual. Maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor nos ensina que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E o Senhor é pelo seu povo, é pela sua igreja, é pela humanidade que aceitou e confessou Cristo como Senhor da sua vida. Nós estamos num país que a maior parte da sua população, a predominância é cristã, é um povo que crê em Deus, é um povo que confessa Cristo, é um povo que reconhece o que Jesus Cristo fez, portanto é povo de Deus. Então esse vírus não nos destruirá, a economia não abalará a mesa dos filhos de Deus. Nós cremos no poder do Senhor, estamos vivendo. Eu falava ali atrás com o Tiago sobre o desafio. Ele perguntou para mim como é que tem sido o desafio de pregar a mensagem do usufruto nesses dias tão difíceis, e eu falei para ele, nós estamos usufruindo mais do que nunca. Nós estamos experimentando nesses dias do Senhor, literalmente o usufruto, direito de desfrutar, de gozar de algo que pertence a outrem. Pela lógica humana, o pão já era para estar faltando, a necessidade já era para ser extrema, a ansiedade já era para ter dominado, mas o fruto do Espírito, porque o que é o desfrutar? É usufruir do fruto. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguém aqui tem experimentado essas características nesses dias de tão terrível situação? Então você está desfrutando? Então nós estamos vivendo um usufruto extraordinário nesses dias, e a palavra tem se cumprido, o Senhor tem guardado o nosso coração, e o Senhor vai ainda nos fazer sair desta situação mais forte do que quando entramos, porque a Bíblia Sagrada diz que passada a tempestade, quem deixa de existir é o ímpio, mas o justo floresce. Você
Você sabe que a flor é o que vem antes do fruto, né? Floresce e frutifica. Então nós estamos sim vivendo um tempo muito importante, mas é um tempo de guerra. E em tempos de guerra, você luta com armas. Você utiliza armas. E não são armas carnais, são armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós falamos aqui do armamento. Depois no final eu dou uma pincelada sobre o domingo para os irmãos que não estiveram mais. Eu quero falar da arma que no domingo passado eu dei só uma citada, mas que é fundamental. A arma da oração. A oração, ela não é uma pistolinha, ela é um canhão. A oração é uma bomba poderosíssima para você arrasar a terra do adversário, do inimigo. E é importante que a gente reforce aqui que os nossos inimigos não são seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, diz a palavra. A nossa luta é contra poderes e autoridades, agentes dominadores deste mundo de treva, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais você não entra com nenhum outro mecanismo senão a oração. A oração, ela é poderosa. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A oração, em suma, ela é uma conversa no Espírito. Ela é um diálogo no Espírito, pelo Espírito. A oração, muita gente tem dificuldade, a nossa geração, a minha, e aí eu coloco a minha geração aqui, dos 40 para baixo, nós temos que aprender, não é nem reaprender, é aprender o valor da oração. Os nossos pais oravam, eu me lembro do meu pai, que uma marca dele muito especial era a oração. Meu pai, ele tinha um hábito de oração constante, diário. A oração para ele era tal como tomar banho. Ele tinha aquele momento onde ele dobrava os seus joelhos e ele orava, e ali ele ficava. O meu avô Iá tem 91 anos. Se você for na casa do vô Iá, 3 vezes por dia, ele se separa, pega a cadeirinha dele, vai para o lugar dele de oração e ali ele fica. Às vezes 1 hora, 1h30, com 91 anos, ajoelhado ele fica. Nós, às vezes, para ficar 3 minutos já dói tudo, porque o corpo não é acostumado, nós não somos acostumados, nós não desenvolvemos esta habilidade, nós não exercitamos o nosso espírito e consequentemente o nosso corpo. Tudo aquilo que nós não somos acostumados a fazer, a gente faz uma vez já está doendo. Mas a oração é uma ferramenta poderosíssima, e ela é esta conversa com Deus, ela é esse diálogo com Deus que, salvo as exceções, as experiências particulares que cada um aqui talvez já tenha tido, algumas pessoas já tiveram, meu avô já teve, eu também já tive experiências particulares de respostas sobrenaturais, de Deus falar conosco. Isso pode acontecer como uma condição de exceção, mas em suma, quando você ora no Espírito, parece que você está falando sozinho, mas você descobre que foi ouvido e foi atendido quando soluções de forma sobrenatural acontecem lá no teu dia a dia, que são respostas daquilo que você orou, de problemas que você apresentou ao Senhor. É ali que as pessoas começam a ver como é importante a oração. Elas oram, elas têm um tempo, elas falam, elas meditam, elas consagram, elas conversam com Deus. Parece que falaram sozinhas, mas aí de repente ela está no dia a dia e soluções começam a surgir de formas extraordinárias, sobrenaturais. E ela associa: meu Deus, eu falei com Deus. É Deus me respondendo, é Deus fazendo. Alguém aqui tem experiência de resposta de oração do Senhor? Creio que eu estou falando para a maior parte dos irmãos aqui, vocês sabem do que eu estou falando. E às vezes a gente fica esperando alguma coisa mística e clamando por algo que seja extraordinariamente. Pode acontecer? Pode. Se acontecer, glória a Deus, é um testemunho, mas meu irmão, não dependa disso. O mais importante é você ter a certeza de que todas as tuas orações o Senhor ouve e responderá. A palavra do Senhor diz que se o povo dele, que se chama pelo nome dele, alguém aqui se chama pelo nome de Cristo?
se humilhar e orar, buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, mudar a sua mentalidade, ter prática de relacionamento com Deus. O que o Senhor está falando ali, em resumo, é dizer o seguinte: se você tem relacionamento comigo, se você ora dos céus, eu ouvirei a tua oração, atenderei o teu pedido e sararei a tua terra. O Senhor responde a oração, mas a gente tem que desenvolver. Esses são dias. Se existe algo que precisa ser reforçado dentro de nós, é a prática da oração, o hábito da oração. Uma igreja que ora tem muito poder, uma igreja que não ora tem pouco poder. Se você for olhar a história dos homens de Deus, a história da palavra de Deus, se você for olhar os grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas, todos eles tinham o hábito da oração, a prática de orar. A oração para eles era uma ferramenta e um devocional, era algo que eles faziam todo dia. Eles falavam com Deus, eles oravam ao Senhor, eles meditavam no Senhor, eles oravam no Espírito, eles estavam conectados com Deus em todas as ocasiões. Paulo aqui vai dizer: orem no Espírito. O Espírito aqui é Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Orem no Espírito, ou seja, chama o Senhor, chama o Espírito de Deus para dentro da tua casa, para dentro do teu quarto, para o lugar onde você está, e ore nele, porque diz a Bíblia que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora conosco, Ele ora por nós, Ele sonda, diz a palavra, o coração do Pai, para que a vontade do Pai seja plantada dentro de nós. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o próprio Cristo intercede por nós também, assentado à direita do Pai. Então ore no Espírito, em todas as ocasiões. Homens e mulheres de oração, eles têm aquele momento ritual deles de entrar no quarto, fechar a porta, o hábito, porque desenvolver hábito é saudável. Pessoas que não têm hábito, a gente percebe que são pessoas inconstantes. Todo hábito é saudável, bom hábito, e nada melhor do que o hábito da oração. Mas são homens que não é só ali, eles têm aquele momento com Deus, mas em todas as ocasiões, em surgindo uma oportunidade, às vezes não tem tempo de ajoelhar, não tem tempo de dar as mãos, não tem tempo de levantar um clamor, mas ele está no Espírito orando. Essas pessoas são poderosas em Deus. Pessoas de oração são poderosas. Então eu creio que a gente precisa aprender a orar, e não tem nenhum problema em ter dificuldade, até porque os discípulos de Cristo tiveram. Os discípulos de Cristo olharam para Jesus e falaram assim: ensina-nos a orar, porque a gente está percebendo que o Senhor é um homem de oração. A Bíblia diz que Jesus sempre se retirava para locais solitários e orava, não era de vez em quando, era sempre. Então o hábito de Jesus na oração, ele começou a trazer para os discípulos curiosidade, porque a gente inspira pelo exemplo, não é pelo discurso somente, a nossa prática de vida. Eu desenvolvi o hábito da oração porque eu trago na memória a prática do meu pai. Lá em casa, os pequenininhos, eles têm o hábito de orar porque veem nós orando. Não é porque a gente vai ter que orar, não, é de tanto ver todos os dias. É bonitinho assim. Às vezes eu estou em casa, porque o meu quarto de oração, de estudo, é o quarto do Luca e do B. Então lá em casa tem o quarto da Bela, tem o nosso quarto, e tem o quarto do Luca e do B. Então eu escolhi o quarto deles para orar, não tem outro lugar mais sossegado. E às vezes eu tenho o hábito de orar assim, ele tem um tapete bem grande, e eu gosto do tapete, eu gosto do chão para orar. E às vezes eu estou ali orando de joelho, e daqui a pouco eu olho e está o Luca do meu lado, também com o rostinho no chão. E é o exemplo, é porque eles vão vendo e vai se tornando uma prática. Até a oração deles é semelhante. Quando na mesa nós temos uma prática de orar todos os dias pelo alimento da graças, eles oram todos iguais, mas eles imitaram a oração que eu fiz no início. Hoje já não sou eu mais que oro na mesa, ou é o Luca, ou é a Bela, ou é o B, mas a oração é semelhante, porque o exemplo a gente vai plantando no coração dos nossos filhos, daqueles que vêm depois de nós. Só que o nosso maior exemplo, talvez você diga: eu não tive um pai que me ensinou a orar,
eu não tive um cônjuge que eu vi orando, não tenho, que possa me inspirar, eu não tive essa prática na minha casa, mas o nosso maior modelo não são homens, é o próprio Cristo. E Cristo tinha prática diária. A Bíblia diz que ele sempre, se você ler Bíblia, você vai perceber Jesus em todo o tempo orando. Jesus estava feliz, ele orava dando graças. Ele estava angustiado, ele orava pedindo força. Em todo o tempo, ele ia fazer algo, ele ia para alguma terra, ele ia para algum lugar, ele ia pregar, enfim, ele sempre começava com oração. E essa inspiração dele, nos discípulos, eles perguntaram para ele: Jesus, ensina-nos a orar, porque os discípulos de João oram, os outros oram, os fariseus, saduceus, eles oram, mas a gente percebe que o Senhor também ora e nós queremos aprender com o Senhor. Tu és o nosso mestre, nos ensina a orar. E aí Jesus, ele ensina a célebre oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Tem gente que esquece desse finalzinho. Só que Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele não estava ensinando um mantra. Jesus não estava ensinando um mantra para ser repetido simplesmente como um papagaio que simplesmente repete, e aí por repetir essa palavra, são palavras mágicas que abrem portas. O que Jesus estava dando ali para os discípulos era um esqueleto, era uma fórmula de como orar, como deve ser a nossa oração. Então, se nós temos que aprender a orar como igreja, a gente tem que olhar e dissecar essa oração que Jesus ensinou para os discípulos, e tirar dela os elementos fundamentais que a oração do cristão, do filho de Deus, deve ter. O primeiro elemento, adoração. Oração é adoração, e adoração é reconhecimento da soberania de Deus. Adoração nada mais é do que você reconhecer quem Deus é. Então, quando a gente está louvando ao Senhor, o nosso culto, a gente está orando. A nossa adoração é uma oração. Quando a gente entra na presença do Senhor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, não há outro além do Senhor, poderoso é o Senhor, louvado seja o Senhor, digno de glória, de honra, de adoração. Pai nosso que estás nos céus, meu Pai, meu Paizinho, Abba Pai, querido Deus, amado Senhor. Não sei como você vai entrar, mas entre reconhecendo que não há outro além do Senhor. Esta é a oração que a gente deve fazer. Oração é adoração. Oração não é você chegar como quem chega num posto de gasolina e diz para o frentista: completa. Deus não é um frentista que a gente chega e diz o que ele tem que fazer. Ele é Deus, o Senhor de toda a terra. Diante dele todo joelho se dobra. A Bíblia diz que os anjos, quando chegam na presença dele, se prostram. Os anciãos se prostram. Todos aqueles que chegam na presença do Senhor reconhecem: meu Deus, se nós formos chamados hoje e tivermos o mínimo de conhecimento do que diz respeito à hierarquia e liturgia, se nós formos chamados hoje para ir no gabinete do governador do estado de Santa Catarina, nós não vamos entrar assim. Nós vamos no mínimo dizer: com licença, tudo bem? Ou seja, nós vamos reconhecer que estamos diante de uma autoridade. Quanto mais Deus, quanto mais o Senhor que nós temos. Então, antes de se preocupar, de andar ansioso, angustiado, separe um tempo na tua oração somente para reconhecer a grandeza, a soberania, o poder, a maravilha que é o Senhor que te criou. Adoração. Adoração. Por isso que a gente investe tanto em adoração no culto. Por isso que sempre que eu tenho oportunidade eu digo para os irmãos da igreja: venham, cheguem no culto, no momento do louvor. Existe uma prática de alguns que eles querem chegar só no momento da palavra. O louvor não me interessa, então ele vem só para o momento da palavra. Tem gente que tem essa prática e perde uma oportunidade enorme
Porque a adoração, ela liberta. A Bíblia diz que quando Davi adorava, os demônios que oprimiam e atormentavam a vida de Saul, eles não aguentavam, eles saíam, Saul era liberto. A Bíblia diz que Paulo e Silas, enquanto cantavam, adoravam, eles oravam e adoravam, de repente um terremoto rompeu os alicerces das prisões. Quantas prisões existenciais na alma, quantas coisas que tem travado, quantas coisas que a gente carrega às vezes de uma infância, traumas, prisões existenciais, amarguras, grilhões, pela adoração. Quando a gente abre o nosso coração e reconhece a grandeza do Senhor, meu irmão, grilhões se rompem. Sabe onde é que acontece a verdadeira libertação? É na oração. A oração liberta. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Você sabe o que é oração? É adoração e é submissão. A oração, ela é uma sujeição de você chegar diante de Deus. E antes de se preocupar em dizer o que deve ser feito, a oração também é petição. Nós já vamos chegar aqui. Mas é basicamente dizer o seguinte: Senhor, eu tenho tantos assuntos para resolver, eu tenho tantos problemas para resolver, eu tenho tanta coisa na terra para resolver, mas eu quero dizer que antes que isso tudo domine o meu coração, o teu reino e a tua justiça para mim são suficientes. As leis que o Senhor estabeleceu, Senhor, se possível me ajuda, são coisas que eu preciso resolver, mas o que tu declarares, eu digo amém. Antes de eu te apresentar a minha causa, eu já quero dizer que eu aceito a tua condição. Antes de eu te apresentar os meus problemas e mostrar o que eu gostaria que acontecesse, eu quero dizer que haja o que houver, ainda que a tua resposta seja o contrária, maior satisfação está em ouvir a tua voz e saber a tua vontade do que estabelecer a minha vontade. Era isso que Jesus estava ensinando. Foi isso que Jesus manifestou no Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, e a tua vontade é que eu vá para a cruz, então eu vou. Você sabe, a sujeição, a submissão, a reverência, a entrega. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui, nesse homem de pó, feito de carne. Seja feita aqui nessa terra, exatamente como ela é feita na eternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oração é petição também. Tem gente que tem uma falsa humildade de dizer: eu não tenho que pedir nada, é tudo tão que eu tenho até vergonha de pedir. Não. Olha o que Paulo diz: orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Súplica é o pedido. Súplica é a petição, é o requerimento. Súplica é você apresentar. Súplica é você abrir o teu coração dizendo: Senhor, eu gostaria muito disso. Eu te apresento o meu pedido, maior é a tua vontade. Se não for, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Eu aceito. Seja qual for, talvez o meu pedido, o meu coração é enganoso. Os meus planos parecem de bem, mas podem me conduzir à morte. Eu nem tenho consciência disso. Até porque diante do Senhor nós somos mesmo como crianças insensatas. Meus filhos pequenos às vezes pedem coisas que eles não entendem o meu não, mas é fato que se eu entregar na mão eles vão se arrebentar, mas eles não sabem disso. É uma maturidade que só eu tenho, porque eu estou vendo algo que eles não conseguem enxergar. Então por isso que eu aceito o Senhor se for ou não, mas quantas coisas eles só têm porque pediram? Ele está lá naquela fila do supermercado: pai, eu quero um chocolate, pai, eu quero um chocolate. Se não pede, não ganha. Mas pediu, e como pai, o coração do pai é ver a alegria no rosto do filho.
E nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai galardoador, nós temos um Pai que recompensa aqueles que o buscam. Então peça, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Jesus não apenas ensinou a petição no pão nosso de cada dia, a minha necessidade diária, as coisas, os planos, a subsistência me dá hoje. Ele não só ensinou a pedir, como Ele ensinou a insistir na petição. Mateus 7, 6, tem a oração, e no final do 6 ou no 7, você vai ver a persistência na oração. Jesus dizendo assim: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos quando eles lhe pedem, não, o Pai Celestial não dará a vocês o Espírito Santo, as promessas, as bênçãos, se vocês pedirem? Então oração é petição, oração é apresentar ao Senhor os teus planos. É fundamental, até para ser bem sucedido. As pessoas que não têm o hábito de oração, elas tendem a andar conforme o próprio coração. A Bíblia diz assim: consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre, oração, consagre tudo que você faz. Senhor, é uma casa, é um carro, é uma empresa, é um negócio, é uma sociedade. Senhor, estou consagrando, é um ano, é uma viagem, é uma família, é algo que está estabelecendo. Consagre tudo ao Senhor e os teus planos serão bem sucedidos. A pessoa que não tem o hábito da oração, ela tende a andar conforme o próprio coração. São as pessoas que mais se arrebentam na vida, porque na oração o Senhor consegue falar conosco até para tirar desejos enganosos do nosso coração. Porque às vezes na própria oração você começa orando, achando que está certo, que é aquilo ali, e de repente aquilo começa a sair do teu coração. Você começa a perceber que, não, mas não é bem assim, eu ia cometer um erro. Porque oração tem a ver com reflexão, oração tem a ver com meditação, oração tem a ver com paciência, oração tem a ver com não agir por impulso. Você já reparou que você vai em shoppings, você vai em mercados, você vai em estruturas de venda, tudo é preparado para você comprar logo sem pensar? Tudo é preparado de uma tal forma que desperta em você um desejo por algo que você até ali nunca havia visto, mas a partir do momento que viu, a forma como foi apresentada é tão sedutora, que você diz o seguinte: eu preciso disso agora, e você compra. E a gente está cheio de tralha em casa que a gente olha, para que eu tenho esse negócio? Porque a gente comprou no impulso. Nas coisas espirituais, o diabo muitas vezes faz isso. Ele apresenta coisas que parecem desejosas, vantajosas, parecem ser tudo que a gente esperava, mas é um impulso. Na oração, essas ansiedades e esses ímpetos são vencidos. O meu avô costumava dizer o seguinte: Fernando, o vô Zé que já faleceu, ele dizia o seguinte: Fernando, ele era um homem de muito negócio, e ele sempre dizia: negócio não se faz com pressa. E ele falava o seguinte: entre um dia e outro tem uma noite no meio, e nessa noite você ora. Porque se você sair para comprar alguma coisa e você não parar para pensar, você vai comprar, óbvio, que é o desejo, o ímpeto. O ser humano, ele é. Agora, muitas coisas, se você parar para pensar, talvez no outro dia você diga: não faz sentido. E aí você está protegendo a tua economia, você está protegendo a tua renda, você está andando com discernimento, você não age por emoção, você está sendo racional. E se aquilo realmente for de Deus, vai permanecer. Se aquilo realmente for de Deus, vai crescer dentro de você. Você vai começar a perceber oportunidades e coisas favoráveis, porque todas as coisas começam a cooperar.
Por outro lado, quando o Senhor tem uma missão para nós, quando o Senhor tem algo para nós, meu irmão, aonde você vira, você vê as coisas acontecendo para que aquilo, as coisas se mobilizando para que aquilo aconteça. Mas sem o hábito da oração, o pedir, o buscar, o bater e o esperar a resposta. Eu pedi, então eu vou esperar a resposta. Eu busquei, então eu vou esperar. Bati na porta, vou esperar a porta abrir. Esse é o valor da oração e a fé. Se eu orei, se eu consagrei, se eu apresentei ao Senhor, vai vir uma resposta. Positiva, negativa, o Senhor vai abrir portas, vai abrir oportunidade, vai. O Senhor vai me convencer de que aquilo ali não é bom. Não, vontade dá e passa. Quando é só vontade, dá e passa. Mas quantas coisas a gente fez só na vontade? Só porque deu a vontade. Porque não oramos. Porque não consagramos ao Senhor. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Oração é também uma prestação de contas de toda a graça que eu tenho recebido. Hoje ainda, acho que foi hoje que eu escrevi sobre isso, falando que a grande inutilidade da graça é recebê-la e não manifestá-la. Quando é que eu torno a graça inútil na minha vida? Quando eu a recebo e não a manifesto. Porque se eu sou salvo pela graça, se eu sou salvo pela favor de Deus, se tudo que eu tenho é graça do Senhor, isso significa que eu não fui capaz de contribuir para receber. Eu me tornei um alvo de um favor imerecido. Isso é a graça. Agora, o mínimo que eu tenho de responsabilidade, se eu não pude contribuir, então eu tenho que atribuir. Eu recebi, e se eu recebi, eu manifesto. Graça é para ser manifestada quando recebida, e é por isso que Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Alguém aqui peca? Alguém aqui tem uns pecadinhos aí para resolver com Deus? A porta do perdão, a chave do perdão é ter perdoado. Jesus falou tanto sobre perdão, o perdão é a chave. Jesus ensinou: Pai, perdoa-as como as nossas dívidas, como nós perdoamos. Quando ele termina de ensinar o Pai Nosso, ele reforça, ele tem um outro verso embaixo, do capítulo 6, só para reforçar. Porque se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Jesus, depois de ressuscitar, Jesus ressuscita e apresenta-se aos discípulos a primeira vez em João, capítulo 20. Jesus se apresenta e diz: Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, assim eu os envio. Duvidaram? Ele disse: aperta aqui, olha aqui e tal. Aí ele falou o seguinte: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Ele contou uma parábola dizendo o seguinte: que alguém não tinha como pagar ao seu senhor, devia uma grande quantia e não tinha como pagar. Ele pediu misericórdia, o Senhor lhe perdoou a dívida, mas ele saiu na rua e encontrou ali na frente um outro conservo que lhe devia. Ele pega pelo pescoço e diz: eu não vou te libertar enquanto tu não me pagar o último centavo. O Senhor disse: servo mau e negligente, a tua dívida foi perdoada, você não quer perdoar a dívida do outro? Então a oração é uma prestação de contas. A oração eu me avalio. A oração é um check-up, aonde eu olho e penso: o que eu estou fazendo com a graça do Senhor? Eu estou manifestando ou eu estou querendo ser um vingativo? Será que eu estou perdoando pessoas que não dependem, que não precisam, que não estão nem aí para o meu perdão, porque foi isso que Deus fez comigo? Ele me amou antes de eu amá-lo. Ele me perdoou antes de eu pedir perdão. Quando ele me perdoou, eu nem estava preocupado com o perdão dele. Quando eu descobri, que eu fiquei constrangido. Mas hoje ainda, eu sou salvo, sou justificado, mas ainda cometo erros. Eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, me ajuda a vencer isso aí, me ajuda a sair dessa. Eu tenho erros que eu não consigo vencer. Mas a questão é: eu estou promovendo isso na vida das pessoas também? Ou o meu sentimento é um sentimento de vingança? Toda necessidade de vingança é um falso moralismo, você sabia disso?
Toda necessidade de vingança é um falso moralismo, porque o vingativo, ele está sendo um ególatra, ele está adorando a si mesmo, esquecendo-se dos seus pecados. Porque quando eu tenho uma necessidade de vingança, um desejo de vingança, eu estou esquecendo que eu também sou pecador. Talvez eu não cometi aquele erro ali, mas eu cometo outros. E a palavra do Senhor nos ensina: haverá juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que extraordinário que é isso. Tem muita coisa dentro de nós que está travada porque nós temos um senso de juízo, não de justiça, de condenação, de acusação, nos esquecendo dos nossos antigos pecados e agora julgando pessoas, condenando pessoas. Quando eu oro, eu começo a ficar nu diante do Senhor, porque eu começo a revelar e a ver quão pecador eu ainda sou, quanto eu preciso de fortalecimento do Senhor, de crescimento no Senhor. Então a oração é um reconhecimento da minha fragilidade. Pai, me perdoa, porque eu tenho me esforçado para perdoar os outros também, eu tenho entendido, eu entendo disso. Um dos grandes erros dos cristãos é que com o passar do tempo eles se esquecem de onde o Senhor lhes tirou. É o maior erro nosso. Com o passar do tempo nós vamos nos tornando legalistas, porque óbvio, nós vamos crescendo de graça em graça, nós vamos avançando no Senhor, nós vamos nos tornando cada dia melhores. A vontade do Senhor é nos tornar semelhantes a Cristo. Então você imagina quem você era, e para chegar a semelhante a Cristo, quanto tempo o Senhor vem trabalhando nessa carcaça, nessa cabeça difícil. Aí o nosso erro é que quando a gente chega já a algum lugar, a gente se esquece que algum dia, algum tempo atrás, nós éramos talvez piores do que aquele que está vindo na igreja, que está começando, que está caindo, que levanta, que cai, que levanta, que levanta, que cai, levanta e cai. Só que diz a Bíblia que 7 vezes cairá o justo, e em todas elas o Senhor o levantará. Justo porque foi justificado pelo Senhor, não é porque é bom, é porque o sangue de Jesus lhe justificou todo o pecado. Só que nós como igreja muitas vezes é o seguinte: o justo pode até cair 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não, isso aí já não tem mais jeito. Já caiu 5 vezes, já caiu. Na oração a gente cai em si, e percebemos que todos nós somos pó, poeira da mesma terra. Por isso que a oração é uma ferramenta. Você pode ver, quando nós começamos a nos tornar legalistas, nós estamos ruins de oração. Quando a gente começa a apontar muito defeito dos outros, a gente está ruim de oração, a gente está orando pouco. Quando a gente está orando, porque todas as vezes que a gente chega diante da oração, a gente chega diante do Rei da Glória, e o Rei da Glória revela o quão frágeis nós somos, o quão dependente nós somos. Você entende o valor da oração? Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é também uma expressão de confiança, é uma confissão de confiança. Pai, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo, tem pecados, tem coisas em mim que eu já tentei de todas as formas, eu não consigo, mas eu confio que Tu podes me libertar. Eu confio no Senhor. Eu sei que a porta do escape vem do Senhor, não vem da minha capacidade, não vem da minha limitação. É por isso, meu irmão, que o diabo trabalha tanto para colocar culpa em nós, para nos afastar da oração. Normalmente quando a gente peca, a vontade da carne é fugir, porque a gente se sente envergonhado, porque somos pecadores, e é nos plantado na mente uma meritocracia que nos faz achar que para chegar diante do Senhor, nós temos que estar perfeitos. Quanta gente a gente conhece que diz o seguinte: eu tenho que ir para a igreja, mas agora não dá, eu tenho que primeiro me consertar um monte de coisa para depois ir. Eu quero orar, mas eu pequei tanto essa semana. Olha Davi pecou e correu para onde? Davi foi descoberto no pecado e correu para onde? Correu para o templo, se jogou no chão e disse: pequei contra Deus, já não sou digno. Ou seja, ele entendia que se ele estava precisando de libertação, se tentações estavam lhe produzindo
quedas. Não tinha outro lugar para ele ir, senão para a presença do Senhor, dizer: Senhor, livra-me de todo mal. Não me deixe cair em tentação, mas me ajuda pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Não há outro que possa me ajudar, eu não consigo sozinho, ninguém pode, não há quem, mas o Senhor pode me libertar. É na oração, meu irmão, não é em outro lugar. Por isso, se há algum tipo de necessidade, a oração, eu estou dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu vou me levantar aqui de novo, eu vou tentar sair de novo daqui, eu não sei se essa coisa vai me derrubar de novo, mas se eu escorregar, eu volto aqui. Eu volto aqui para dizer que eu confio no Senhor, e que eu aguardo pelo Senhor. Miserável homem que sou, quem me livrará? Mas eu sei que não existe condenação para aqueles que confiam no Senhor, e a lei do Espírito vai me libertar. Tem processos na nossa vida que levam tempo, meu irmão. Eu já conheci muitos irmãos que se converteram piedosamente, genuinamente, de todo o coração, mas ainda enfrentaram vícios e manias por anos. Mas eles estavam sempre lá no pé do Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu espero pelo Senhor. Eu espero a porta que o Senhor vai me dar, a tentação. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor me livrará. O Senhor me dará uma escape. O Senhor me dará um discernimento em algum momento. E a maior parte das pessoas que eu conheço foi um clique. Às vezes o cara orou por anos e de repente, num dia, num belo dia, nós conhecemos irmãos na nossa igreja que tinham vício do cigarro, por exemplo, fumaram anos, e aquela angústia, e eu não quero largar, e fazia campanha, e fazia não sei o que, e os homens colocavam regras, e não dava jeito, aí resolveram começar a orar, dizer: Senhor, está aqui, ó, esse é o meu vício, eu não consigo largar, mas eu confio que o Senhor um dia vai me libertar. E assim continuaram a ficar orando, com toda oração e súplica, em todas as ocasiões, confiando no Senhor, confiando no Senhor, confiando no Senhor. De repente um dia, acenderam um cigarro, acenderam outro, demoraram para se convencer de que o Espírito tinha tirado o vício, porque é o Senhor que nos liberta. E conhecereis o Senhor a verdade, e Ele vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então não anda cheio de neura, anda dizendo: eu confio, o Senhor tem de mim o amém. Eu estou aqui nessa camisa aqui, é amém. Você sabe que até essa palavra aqui a gente precisa entender o que ela significa. Essa palavra aqui não significa apenas assim seja, porque a gente traduziu ela como assim seja. Essa palavra significa verdadeiramente, verdade absoluta. Todas as vezes que Jesus usava a palavra amém, quando ele, nos textos que a gente lê da Bíblia, está lá: em verdade vos digo, verdadeiramente vos digo, em verdade, ou seja, que Jesus marcava aquilo que ele estava dizendo como algo genuinamente verdadeiro, sem contradição. A palavra que ele usava era em amém e amém. Então todas as vezes que você está dizendo amém, não é simplesmente assim: ó, talvez seja, tomara que seja. Tem gente que diz amém ainda fazendo figa, assim, ó, vai que, né, amém. Não, eu creio com toda a força do meu coração, amém para essa palavra, amém para o Senhor. É verdadeiro o que o Senhor está falando comigo, amém, Senhor. Esta verdade dentro de você, meu irmão, vai te livrar de todo mal, mas é na oração. O valor e o poder da oração. Aí Paulo diz: ore em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, para nós chegarmos e irmos para o final. Essa palavra perseverem, a etimologia dessa palavra é partidarismo, é tomar parte. Quando Paulo está dizendo assim, ó, perseverem na oração por todos os santos, Paulo está dizendo o seguinte: olha a sequência da oração. Ore por você, ore por aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, ore pelo relacionamento com Deus, ore por todos os santos. Quem são os santos? São os nossos irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: orem, tome partido pela oração do teu irmão. Pega a oração do teu irmão como oração tua também. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Às vezes a nossa oração é só por nós.
E o poder da comunhão é extraordinário para derramar todas as bênçãos do Senhor. Às vezes está faltando a gente tomar para nós uma oração de alguém e dizer: pode contar comigo, eu vou orar contigo nesse sentido aí. Vamos orar juntos. Casal que ora juntos, a família que ora juntos, a igreja que ora juntos por propósito, a oração comunitária, a oração daquilo que é a tua necessidade ser a minha causa também. Essa oração é poderosa. Então perseverem na oração por todos os santos. E aí Paulo diz assim: orem também por mim, não se esqueçam de mim, para que quando eu falar me seja dada a palavra, a fim de que eu anuncie destemidamente os mistérios do Senhor, pelo qual estou preso como embaixador. Orem para que eu fale corajosamente como me cumpre fazer. Paulo está dando aqui uma outra orientação muito importante. No relacionamento pastoral, pastor e ovelha, existe uma retroalimentação que é fundamental para a saúde de todos nós. O pastor é aquele que apacenta. A minha função é trazer para você uma palavra fresca, revelada, importante, que te dá instrução para você vencer. A sua função é orar por mim, sabia disso? Paulo diz assim: orem primeiro para que eu permaneça firme, ore para que eu não caia, ore para que eu permaneça naquilo que o Senhor me chamou para fazer. A nossa geração precisa aprender isso. Eu recebo muitos pedidos de oração para que eu ore, porque é função pastoral, orar pelas pessoas, não tem nada errado. Mas são raros aqueles que perguntam: pastor, precisa de oração por alguma coisa? E eu digo para você: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo ministério que o Senhor tem dado, porque quando você começa a orar por mim, o Senhor começa a me dar palavras para você, o Senhor me fortalece. Paulo diz assim: ore para que eu não caia, para que eu fique fortalecido. Tem muitos pastores que eles caem porque eles se sentem sozinhos, eles não têm a oração, porque a igreja não tem o hábito da oração, então não oram pelo pastor, não tem intercessão, não tem intercessores pelos líderes, pelos pastores, por aqueles que têm sido instrumentos de Deus na sua vida. Ore. Paulo diz: ore para que eu não caia, ore para que me seja dada a mensagem para quem? Para vocês. Desenvolva esse hábito. Quando você vê eu pregando aqui, ou qualquer outro que vai pregar a palavra, ore, gaste um tempinho dizendo: Senhor, abençoa esse fulano aí, ou ele vai falar a tua palavra, que essa palavra seja uma bênção sobre a minha vida, mas que a tua bênção esteja sobre ele também. Fortaleça ele, ajude ele. Nós pastores temos uma missão na vida que é odiada pelo mundo. Você sabia disso? Você sabia que mais da metade da população mundial odeia pastor? E às vezes dentro da igreja também odeiam. Então o que a gente precisa? De intercessores, de pessoas que orem por nós, pessoas que digam: Senhor, fortaleça ele, para que ele tenha a mensagem e fale destemidamente, com coragem, porque a nossa função é ir para a boca do leão, arrancar a ovelha da boca dele. E a gente precisa da oração da igreja para isso acontecer, para que eu anuncie a palavra corajosamente como me cumpre fazer, e essa palavra é o alimento. Então essa retroalimentação, que o Senhor levante essa igreja em nome de Jesus. Você crê? Valorize esse poder da oração, desenvolva hoje. Essa palavra, ela não tem a conotação aqui de trazer nenhum tipo de peso nem culpa, mas um esclarecimento de que provavelmente muitos de nós, a maior parte dos problemas que a gente tem hoje é porque a gente não ora. A gente está cheio de problema, de confusão, porque a gente não ora. E o Senhor hoje não está dando a palavra para que você fique pensando: eu não oro mesmo, quando é que eu vou conseguir orar? Não, é para você passar a orar a partir de hoje. Comece a orar a partir de agora. Separe um dia, separe um momento no dia, e tenha. Sabe quando Jesus falou: vai lá para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu pai que está em secreto te recompensará? O que Jesus estava dizendo? Sai fora do barulho, sai fora da confusão, desliga o telefone, tenha um momento. Jesus, certa vez, quando estava indo para o Getsemane, orando no Getsemane, os discípulos eram dominados pela tristeza e dormiam. Jesus chegava a eles e dizia o seguinte: será que vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora?
Hoje a gente não tem, às vezes, nem 5 minutos de uma reflexão, de um desligamento total das coisas do mundo, somente para falar com Deus. Tudo que nós aprendemos aqui hoje só vai ter resultado se você orar. Se você, a partir de hoje, colocar como prática, desenvolver, não se preocupe com quanto tempo, mas com a qualidade do tempo. É 5 minutos? Adore nesses 5 minutos, confie no Senhor, sujeite-se à vontade do Senhor, reflita. Você vai ver que vai durar muito mais do que 5 minutos. Se você se desligar a tua oração, talvez as pessoas vão ter que bater na porta dizendo assim: ei, sai do quarto, fulano, porque é bom demais a presença do Senhor. Quando a gente ora no Espírito, a gente talvez não ouça uma voz, mas a gente tem certeza de uma presença. O ambiente muda, as circunstâncias mudam. Hoje lá em casa estava uma bagunça. Tem uma menina lá em casa ajudando o Bernardo, que ele está num processo de reeducação alimentar e não sei o que, e as crianças correndo, e hoje foi uma bagunça. Sabe onde é que eu consegui orar? No banheiro. Entrei 1 hora antes, assim, eu vou tomar um banho daqueles assim, fiquei 1 hora no chuveiro, tomando banho, falando com Deus, refletindo, falei, fiquei quieto, pensei. Se você perguntar assim, você ouviu Deus? Não, mas eu tinha certeza que Ele estava ali presente. É muito forte quando você separa um tempo para orar ao Senhor, e você vai começar a ver soluções acontecendo lá no seu dia a dia, que são respostas dos problemas que você apresentou ao Senhor, das perguntas. A oração é uma ferramenta poderosa para vencer o dia mau. É tempo de nós aprendermos a orar.